Salmo de número 52. Deixa Deus falar com você nesta noite. Amém? Não é Deus falou com você, não, Deus falou comigo, porque falou comigo primeiro. Eu que estou ministrando, Deus falou comigo primeiro. Não é para o irmão que não veio, é para você que está aqui nesta noite. Você veio, porque Deus sabia que você vinha. E Deus nos deu essa palavra nesta noite. Salmo 52. Um salmo de Davi. Verso de número 8. Davi estava dizendo assim nesse salmo, no verso 8: quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Estava dizendo Davi, e deixou isto escrito para nós. Amado, Davi aqui ele está dizendo que ele era. Ele estava dizendo, talvez vocês não queiram ser oliveira verde na casa de Deus. Talvez vocês não se importam em ser oliveira verde na casa de Deus. Mas eu sou oliveira verde na casa de Deus. Esta foi uma posição que Davi tomou. Assim como Josué, certa vez também havia tomado uma posição, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês decidam qual Deus vocês vão seguir. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E Davi ele vem aqui dizendo: eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Vocês decidam o que vocês vão fazer com as suas vidas. Vocês escolham o que vocês desejam ser na casa de Deus. Era isso que Davi estava dizendo. Quando eu olho e vou me aprofundar um pouco nesse texto, eu entendo que Davi, na verdade, ele usa a figura da oliveira para ilustrar o seu relacionamento com Deus, para mostrar o que ele queria ser na casa de Deus, para mostrar que tipo de cristão ele queria ser, que tipo de vida ele escolheu para a vida dele. No tempo de Davi haviam muitos israelitas, mas ele falou: eu quero ser, eu quero não, eu sou oliveira verde. Quantos cristãos nós temos hoje na igreja, e não estou falando desta igreja? Quantos que estão por aí? Quantos que ainda não decidiram o que querem ser, o que são na casa de Deus? Muitos querem, mas não conseguem. Amado, por que Davi, ele fez esta comparação? Por que é que Davi, ele diz que ele é uma oliveira? Amados, o fato é que Davi, ele não desejava. Ele diz que ele era como oliveira verdejante na casa de Deus. Qual é a razão? A oliveira é uma das árvores mais tradicionais daquele lado de Israel. A oliveira é chamada de árvore imortal. Árvore imortal. Como crente, nós temos que ser imortais. Somos ou não somos imortais?
Jesus diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Davi não falou por um acaso. Davi, ele sabia do que estava falando. Davi estava se declarando imortal. Como Davi é imortal até hoje. Davi é reverenciado por todas as nações, por todas as religiões e até seitas. Ele é reverenciado. Davi é imortal. Assim como a oliveira é considerada uma árvore imortal. Nós temos que ser imortais. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que corte o tronco de uma oliveira, ainda que queime a oliveira, novos brotos vão surgir do solo, ao redor daquele tronco ou árvore queimada. A oliveira, ela pode sobreviver por mais de 2000 anos. A oliveira, não vou dizer que é uma árvore sagrada, mas é uma árvore especial. Tanto é que lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 11, quando Noé soltou a pombinha para ver se as águas haviam baixado, você sabe qual é a folha que a pombinha trouxe a Noé para dizer que havia vida? A pombinha trouxe uma folha de oliveira. Simboliza a nova vida, simboliza a resistência, simboliza a fortaleza. Não é fácil de ser destruída. A oliveira, ela demora para mostrar os seus primeiros brotos. Primeiro, ela cresce para baixo. Ela aprofunda suas raízes na rocha. A terra que houver embaixo, ela vai aprofundando as suas raízes. É o primeiro passo de uma oliveira. Ela procura águas profundas. Nós, como crentes, temos que aprofundar as nossas raízes na rocha que é Jesus. Nós temos que aprofundar nossas raízes na rocha, fonte de água viva que é Jesus. Nós temos que buscar água na fonte que é Jesus. A figueira faz isso, a oliveira faz isso. E Davi dizia que ele queria, ou melhor, ele era como oliveira, que ele buscava água na rocha para sobreviver. Amados, a oliveira, ela demora para mostrar os seus frutos. As suas raízes se aprofundam até mais de 6 metros. Assim devemos ser. Primeiro, crescer para baixo. Tem muitos que querem crescer para cima. Tem muitos que querem o pódio. Tem muitos que querem estar lá no topo da torre. Mas a oliveira nos mostra que primeiro nós temos que nos aprofundar na rocha. Temos que buscar água na rocha. Temos que estar firmado em Cristo Jesus, em primeiro lugar. Para depois querer ser alguma coisa. Amados, enquanto o caroço da azeitona está plantado abaixo da terra, ele é pisoteado, ele é desprezado, ninguém dá nada por um caroço de azeitona. Olhe você dá valor a um caroço de azeitona? Você come o fruto e joga o caroço fora. Assim é a oliveira. Ninguém dá valor para a sua semente. Pisam, desprezam. E enquanto esses caroços estão sendo pisados e desprezados, ele está fincando as suas raízes. Ele está se aprofundando. Assim devemos ser. Enquanto somos pisoteados,
enquanto somos desrespeitados, enquanto somos injuriados, devemos nos aprofundar em Cristo Jesus. Devemos buscar o socorro em Cristo Jesus. Devemos buscá-lo para nos fortalecermos. É nele que nós vamos nos fortalecer. É na rocha. É nas águas profundas que Jesus pode nos dar. Nos momentos de provações, no momento de dor, no momento de dificuldade, é Ele. Você vê o exemplo quando você está passando por dificuldade. Os amigos somem da sua vida. Experimenta ir a uma cadeia. Experimenta para você ver quem sobra ao teu lado lá. Se você não tiver mãe, você está perdido. Você vai ficar abandonado na cadeia. Assim é a nossa vida. O verdadeiro amigo é Cristo. Jesus é o verdadeiro amigo. Nele nós encontramos refúgio. Nele nós encontramos paz. Nele nós encontramos a alegria. Árvores que crescem rápido, elas tendem a cair, porque não têm as suas raízes aprofundadas. O vendaval derruba essas árvores. Árvores que não têm raízes aprofundadas, quando vem a seca, ela morre, porque as suas raízes não conseguem buscar água para sobreviver em meio às rochas. Árvores com raízes profundas resistem bravamente aos dias de tempestade, aos dias de seca. E Davi dizia: eu sou como oliveira. Talvez quando Davi disse que ele era como oliveira, ele estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi, mas ele dizia: eu sou como oliveira, eu não vou desistir. Nada vai me desviar do meu foco, da minha meta, porque eu estou alicerçado em Cristo Jesus. Oh, amados, precisamos ser como oliveira, precisamos ter raízes profundas para buscar águas direto da fonte, águas puras e cristalinas, que só Jesus pode nos dar. Quando surgem os primeiros brotos na oliveira, ninguém mais quer pisar na oliveira. Aí as pessoas começam a cuidar da oliveira. Aí as pessoas começam a zelar pela oliveira, porque os frutos da oliveira têm muito valor. Lá em Israel, os frutos da oliveira são preciosos, porque basicamente eles sustentam aquela nação. Se você for oliveira, amado, eu quero dizer, se você for oliveira, quando aparecer seus primeiros frutos, você terá muito valor. As pessoas vão tratar você diferente. Você será honrado, porque as pessoas vão reconhecer em você a unção de Deus na sua vida. A oliveira demora 15 anos para crescer. Demora 15 anos para dar os seus primeiros frutos. E tudo isso tem a ver com Davi, porque Davi, ainda jovem, ele era pastor de poucas ovelhas. Davi, quando jovem, ele era desprezado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu próprio pai. Davi não tinha valor quando ele era jovem ainda. Davi foi mandado embora no campo, porque Davi era a vergonha da família. Talvez você seja vergonha na tua casa, mas Deus quer honrar você. As pessoas que sentem vergonha de você hoje, se você se tornar uma oliveira,
essas pessoas vão lhe aplaudir, essas pessoas vão lhe honrar. Davi, ele foi ungido por Samuel, ainda jovem, mas Davi, ele não foi para o trono de Israel, assim que ele recebeu a unção de Samuel. Davi permaneceu vários anos ungido rei, mas não era rei. Por isso que ele dizia, por isso que ele diz ser como a oliveira. Ele sabia que a oliveira demorava para produzir frutos. Ainda que eu tenha unção de rei, dada por Deus, mas eu tenho que aprofundar minhas raízes. Eu tenho que esperar alguns anos para sentar ao trono. Oh, Jesus. Amados, Davi, ele é o retrato da verdadeira oliveira. Davi é a figura da oliveira. Por isso que ele dizia: eu sou como oliveira verde na casa de Deus. A oliveira, antes de dar o seu primeiro fruto, antes de frutificar, ela, como todas as árvores, ela fica florida. E essas flores atraem as abelhas que vêm para sugar o seu mel. A oliveira é atacada com muita violência por essas abelhas. E elas sugam toda a sua força. E a oliveira só resiste porque a sua raiz está aprofundada. Senão as abelhas matariam a oliveira. Eu quero dizer para você, amado, eu quero dizer para você nesta noite, se você não conhece, Jesus, na sua noite mais triste, na sua última noite antes de morrer, foi no Jardim das Oliveiras que ele agonizou. Foi no Jardim das Oliveiras que desceu o anjo do Senhor para confortá-lo. No Jardim das Oliveiras. Eu quero dizer para você nesta noite que se nós formos como oliveira, nós vamos atrair a presença de Cristo na nossa vida. Nós vamos atrair Jesus para nós. Jesus, ele procurou o Jardim das Oliveiras para sofrer. Isso nos mostra que a nossa vida não é só de bem bom, mas a nossa vida também é de sofrimento. Somos assim, amados, também. Quando nós começamos a florescer, nós somos atacados. Se não for Jesus na nossa vida, nós seremos destruídos. Oh, Jesus! Mas o interessante é que a oliveira, ela não precisa das abelhas para ser polinizada. Ela faz isto, ela mesma faz isto. Ela mesma se cuida de polinizar. Assim somos nós, queridos. Assim somos nós. Nós somos autopolinizados pelo Espírito Santo para dar frutos ao Senhor. Para dar frutos ao Senhor. E Davi queria dar fruto para Deus. Por isso ele dizia: eu sou oliveira, eu quero dar fruto, eu quero produzir frutos como azeitona. Davi sabia que ele era ungido pelo Espírito Santo. Davi sabia que ele era ungido, que ele tinha a presença de Deus na vida dele. E ele sabia que a unção na vida dele era para produzir frutos. Amados, quantos de nós dentro da igreja temos a unção do Espírito Santo, somos ungidos, Deus nos capacita e nós não produzimos frutos?
Quantos, amados, que estão dentro da igreja, não produz fruto, amados? Davi queria produzir frutos. Sou oliveira verdejante na casa de Deus. Eu quero produzir frutos na casa de Deus. Não quero ser um qualquer dentro da casa de Deus. Oh, meu amado, precisamos produzir. Uma oliveira, ela pode produzir mais ou menos 75 litros de azeite em um ano, em uma época, em cada temporada. E quando ela começa a produzir, ela não para mais de produzir os seus frutos. Ela enriquece o seu dono. Assim temos que ser, amados, produzir frutos para enriquecer o reino de Deus, para que o reino de Deus seja glorificado. Frutos é para enriquecer o reino de Deus, não é para enriquecer a pessoa, mas é para o reino de Deus. Davi queria ser, Davi era oliveira na casa de Deus. Davi produzia frutos na casa de Deus. Davi sabia que, com o passar dos anos, a oliveira diminui a sua produção de frutos. E é nesse momento que o agricultor, ele tem que podá-la para ela voltar a produzir frutos. E ela volta a produzir como antes. Talvez você está no tempo. O irmão falou muito bem nesta noite. Talvez você seja uma oliveira velha, que não está produzindo mais fruto. Talvez precisa receber uma poda. Talvez precisa passar pela tesoura de Deus. Talvez precisa passar pela serra de Deus. E eu quero falar para você nesta noite. Você quer passar pela serra de Deus? Você quer passar pela poda? Você quer passar pelo facão de Deus? Se você não deseja passar pela serra de Deus, pelo facão de Deus para voltar a produzir, trate-se de produzir. Deus vai passar serra no você, amado. Deus vai passar tesoura no você. Oliveira velha que não produz mais nada. Uma das queixas de Deus, de Jesus com a igreja: volte ao primeiro amor. Eu tenho algo contra ti. Esqueceram as primeiras obras. Quem está envolvido no projeto Casa de Obed-edom são os novos. A oliveira velha não está produzindo mais fruto. Eu falo da parte de Deus para você nesta noite. Se você é uma oliveira velha que não está produzindo fruto, cuidado com a tesoura de Deus. Cuidado com o machado de Deus. Ele é o agricultor. É Ele. Eu sou como oliveira, dizia Davi. E a oliveira verdejante. Ô amado, eu quero dizer para você nessa noite: você precisa produzir frutos. Davi conhecia essa árvore. Davi sabia que a oliveira produzia azeitonas. E Davi, ele dizia ser produtor de azeitonas. Eu sou produtor de azeitonas da casa de Deus. E quando eu olho o que se faz com a azeitona no tempo de Israel, temos que entrar no contexto de Israel. Temos que ir na história de Israel para entender por que é que Davi, ele queria ser oliveira, por que é que ele era oliveira. Temos que ir lá para saber por que ele queria ser oliveira.
Porque se você não entender o significado da palavra de Deus, o que representa para eles, você não entende a palavra de Deus, e você nunca vai aprender, e nunca vai andar nos caminhos de Deus, nunca fará a vontade de Deus. Talvez você imagine que a azeitona é aquela que enfeita a sua pizza. Assim a azeitona servisse só para enfeitar a pizza. Quando eu olho para a história daquele povo, quando eu vejo que Davi queria ser produtor de azeitonas, a história diz, a realidade diz, que naquela época, lá em Israel, lá existia um local conhecido como moenda, onde as azeitonas elas eram levadas para a extração do azeite. A azeitona era levada para ser moída. Oh, amado, naquela moenda existia 4 grandes pedras que giravam e esmagavam as azeitonas. Quando as azeitonas, elas caíam naquela moenda e passavam pela primeira pedra, saía um cardo, que era chamado do primeiro azeite. A primeira pedra esmagava a azeitona, saía um cardo, e eles chamavam de primeiro azeite. Este azeite era usado no templo, para unção e para adoração. Para unção e para adoração. E para nós, igreja, o que é que nós temos que produzir? Nós temos que produzir adoração ao Senhor. Temos que adorar o Senhor. A unção do Santo está sobre nós, diz a palavra de Deus. Nós temos a unção dele. Nós temos que ser adoradores. Davi, ele era um adorador. Davi, ele era ungido de Deus naquele lugar. Por isso ele falava com propriedade: eu sou oliveira, porque eu sou ungido, porque eu sou um adorador. Aonde estão os ungidos de Deus? Dentro da igreja. Aonde estão os adoradores? Dentro da igreja. Sabe, amado, o Senhor nos fez para adorá-lo. O Senhor nos fez para adoração. O Senhor nos fez e nos deu a unção. Nós também somos ungidos de Deus. Nós também temos o Espírito Santo de Deus. Assim como Davi foi ungido, nós também fomos ungidos em Cristo Jesus. Nós temos que adorar com nossas vidas, com tudo que temos que adorar a Ele. É o primeiro caldo da azeitona, é a primeira coisa que se perde, que se tira na azeitona, amados, é a adoração. E onde está a adoração da igreja? Oh, Jesus! Produzir o primeiro azeite nos leva a oferecer o nosso melhor. A primeira pedra tirava o melhor da azeitona. Nós temos que oferecer o nosso melhor para Ele. Davi dizia: eu sou oliveira, eu ofereço o melhor da minha vida para Deus, na casa de Deus. Jesus, filho de Davi. Oh, Jesus. Davi era um ungido de Deus, um verdadeiro adorador. Temos oferecido, irmãos, temos oferecido o nosso melhor para Deus. Temos oferecido a nossa adoração a Ele. Temos oferecido a Ele as nossas primícias.
Você tem oferecido o melhor da sua vida? Você tem oferecido o melhor da sua colheita a Ele? A palavra de Deus diz que lá ainda, no começo de tudo, Abel agradou o Senhor, porque ele ofereceu das primícias da sua colheita. A igreja oferece o resto. A igreja oferece, se sobrar é de Deus. Se não der para dar para Deus, não tem problema. Se sobrar, eu dou para Deus. Amados, é isso que nós estamos fazendo. Estamos oferecendo o resto. E quando tem resto? Porque tem pessoas que não oferecem nem o resto. Os cachorrinhos têm comido o resto. Os cachorrinhos têm comido as migalhas da nossa mesa. Não oferecemos nem migalhas para Deus. Não oferecemos nem resto para Deus. Oliveira, o primeiro azeite, o primeiro caldo, são as primícias da nossa vida que nós precisamos oferecer a Ele. O que é que você tem oferecido a Deus? Davi, quando ele olha para a azeitona que ele queria produzir, ele sabia que quando a azeitona passava pela segunda pedra, o caldo que saía da azeitona era usado para a alimentação. Era usado para alimentação. E eu ouvi alguma coisa ainda ontem. Nós temos que fornecer o alimento. E quando você fala em alimento, você lembra-se da cesta básica, que deveria ser o mínimo de nós mantermos a cesta básica, a despensa da igreja cheia, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do tipo do alimento espiritual que você anda servindo. Será que você está oferecendo alimento para as pessoas que precisam? Em Mateus capítulo 14, verso 16, quando Jesus operou o grande milagre da transformação, na multiplicação dos pães e peixes, antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, os discípulos chegaram a Jesus: Mestre, já é tarde, a multidão está com fome, nós vamos despedir a multidão assim com fome? Jesus olhou para eles e disse: dai-lhes de comer. Dai-lhes de comer. Miseráveis discípulos não foram capazes de alimentar aquele povo. E ainda hoje, miseráveis de crentes que ainda não conseguem alimentar as pessoas, que ainda não conseguem nem sobreviver. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos alimentar. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e todo aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Quantos crentes cristãos famintos dentro da igreja? Quantos crentes esperando que o pastor venha alimentar? Ô igreja, boa noite. Oliveira verde na casa de Deus. A oliveira verde produz alimento para saciar a fome das pessoas lá fora. Temos saciado a fome do povo lá fora? Precisamos nos mover. Precisamos dar de comer. Eu ainda ontem ouvi de um pastor dizendo que a igreja parece mais um orfanato, de crianças famintas, de crianças que lá estão para ser alimentadas.
Verdadeiramente eu sou obrigado a concordar com ele. A igreja parece um orfanato, totalmente dependente. Não conseguem, nem para si próprio, quanto mais para alimentar a multidão que está lá fora. Cabe a nós alimentar a multidão lá fora. Somos nós que precisamos alimentar, não é o pastor, não é apenas o missionário, é a igreja num todo que tem que alimentar a multidão que está com fome lá fora. Fome da palavra de Deus. Fome de Deus. Necessitando de Deus. Dai-lhes de comer, disse Jesus. Dai-lhes de comer vocês mesmos. Miseráveis discípulos, não tinham comida para oferecer para a multidão. E se Jesus não estivesse lá, todos tinham morrido de fome naquele lugar. Em tudo isso eu ainda vejo a misericórdia de Deus. Se você é exemplo daqueles discípulos, não consegue dar de comer, Jesus ele vem como providência na sua vida, se você tiver Jesus. Se você tiver Jesus. Eu quero perguntar para você nesta noite, amado, será que nós precisamos verdadeiramente do milagre? Nós precisamos que Jesus venha transformar, multiplicar pão e peixe na nossa vida? Você ainda precisa que Jesus venha para multiplicar pão e peixe na sua vida, amados? Será que você não aprendeu ainda a multiplicar pães e peixes? Jesus estava querendo dizer para os discípulos: vocês, olha aí, multiplica esses pães aí, multiplica esses peixes. Amados, é hora da igreja multiplicar pães, é hora da igreja multiplicar peixes. Pão representa a palavra de Deus. O peixe representa o Evangelho. O que é que estamos fazendo? Davi dizia: eu sou oliveira, eu quero alimentar este povo, eu quero dar de comer a este povo, eu quero ser exemplo para este povo. A igreja precisa de oliveira, não como esta oliveira que está aqui à frente. Essa oliveira não tem raiz. Embora já cortada há mais de 15 dias, ela está ali ainda. Suas folhas não caíram ainda, porque mostra que ela é resistente. Mas ela não tem raiz. Assim estão muitos dentro da igreja, muitos cristãos, como esta oliveira que está aqui à minha direita, sem raiz, não está firmada na rocha. Quantos crentes que não têm raiz? Precisam criar raízes. E Deus tem me falado muito. Eu estou cultivando agora plantas, estou germinando sementes. Eu descobri que existe um negócio que faz nascer raiz, um chamado enraizador. O Espírito Santo é o enraizador do crente. O Espírito Santo. Vamos criar raiz, igreja. Vamos aprofundar nossas raízes. Vamos parar de nhenhenhen. Ficamos como com nhenhenhen dentro da igreja. Nhenhenhen. Iê. Crianças dentro de um orfanato. Qualquer coisinha me tocou, me doeu aqui. Vou embora, não venho mais aqui. Vamos parar de ser crianças. Vamos deixar as raízes se aprofundar na rocha que é Cristo Jesus. Quando as azeitonas passavam pela terceira pedra, o caldo que saía era usado para a iluminação, servia de luz. Naquele tempo não havia energia elétrica,
Então era o caldo da azeitona que produzia luz, que iluminava aquele povo, aquela nação toda. Davi, ele dizia: sou oliveira, porque eu sou luz para o meu povo, porque eu ilumino o meu povo. Amados, e Davi, verdadeiramente, ele não iluminou apenas sua geração, mas até hoje Davi é luz, até hoje Davi é referência, até hoje Davi é respeitado. Depois de 3.000 anos, Davi, ele é honrado. Só você ir em Israel, você vai ver a honra que Davi tem depois de 3.000 anos. Porque ele era luz, porque ele produzia o caldo da terceira pedra, da moenda, da azeitona. Ele não iluminou somente aquela geração. Jesus ilumina até hoje. Jesus é o sol da nossa justiça. Jesus. O azeite que ilumina representa também a chama do Espírito Santo. Quando Davi percebeu que a chama estava se apagando na vida dele, quando ele pecou, quando ele errou, quando ele viu que o azeite estava se acabando na vida dele, ele tratou logo de gritar a Deus: tem misericórdia de mim, não retira de mim o teu Espírito Santo, não retira de mim a tua luz. Quantos crentes estão com as lâmpadas apagadas porque não tem mais azeite? Quantos crentes perderam o Espírito Santo? Quantos crentes deixaram que o Espírito Santo se fosse das suas vidas, que não iluminam mais as pessoas que estão à volta, que perderam a referência, que perderam o respeito, porque desrespeitaram o Espírito Santo de Deus e ele se foi. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi conhecia. Davi não podia ficar sem o Espírito Santo. Oh Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 5, no verso 14. Ele disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Davi sabia que o fruto da azeitona produzia incenso para acender as lâmpadas. Vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas, por quê? Porque os cristãos não têm sido luz para o mundo. Precisamos ser luz do mundo. Foi o que Jesus deixou para nós. Quantas lâmpadas apagadas. Na parábola das virgens 10, nós vemos lá que 5 delas eram negligentes, eram imprudentes, eram nécias, loucas, e não tinham azeite, deixaram acabar o azeite das suas lamparinas, e o noivo veio, e elas não tinham azeite. Eu quero ser oliveira, para produzir o azeite que ilumina. Eu quero produzir o azeite que ilumina, porque quando o noivo chegar, eu quero estar com a minha lâmpada acesa. Você sabia que o caminhão-tanque que transporta combustível, ele nunca fica parado porque acaba o combustível dele? Sabe por quê? Porque ele tem um tanque atrás do seu motor, um tanque que transporta combustível, e se acabar do tanque do cavalo,
ele faz uma ligação direta e enche o tanque do cavalo. Nós temos um tanque de azeite. Nós temos um tanque de azeite. Nós somos produtores de azeitonas que produz o óleo da unção. Nós somos azeitonas que produzem o azeite que serve para a iluminação. Nós não precisamos ficar com nossas lâmpadas apagadas, porque somos produtores de azeitona. Eu sou oliveira. O azeite nunca vai acabar na minha vida, porque eu sou produtor de azeitonas. Precisamos produzir azeitonas. Precisamos ser oliveira. Precisamos do nosso fruto. Precisamos produzir o primeiro azeite, que é a adoração ao Senhor. Precisamos da unção. Precisamos alimentar as pessoas, produzir azeitona que alimenta as pessoas. Você viu quanto você paga de um vidrinho de azeite? Um vidrinho de azeite, você viu quanto você paga? Olha o valor que tem isso, amados. E a igreja não está valorizando o azeite. A igreja não está produzindo azeite. O azeite está se acabando, porque nós estamos produzindo mais azeitonas, porque não existem mais oliveiras, porque as oliveiras estão velhas. Oh, Jesus, eu quero ser oliveira, verdejante na casa de Deus. Eu estou firmado na rocha. Eu busco água na rocha. Ainda que me cortem, ainda que me queimem, eu vou brotar. Eu vou brotar. Eu vou produzir. Ainda que passem anos e anos, esta árvore vai florescer novamente. Quando as azeitonas passavam pela quarta pedra, já não existiam mais caldo. Não existia mais caldo na azeitona. Só tinha o bagaço. Só restava as borras da azeitona. Mas mesmo assim, serviam para fazer sabão. Servia para a limpeza. Servia para a purificação. E Davi vivia clamando a Deus: purifica-me, ó Deus, purifica-me, ó Deus. Seu desejo era estar sempre limpo, seu desejo era estar purificado. O desejo de Davi era estar purificado, o desejo de Davi era estar limpo. Quantos crentes hoje estão mais sujos do que porcos? Quantos crentes estão na lama hoje? Que precisam desta pasta de sabão. Quantos crentes hoje que precisam serem purificados, porque estão sujos. Oh, igreja, como estamos longe de sermos oliveira na casa de Deus. Como estamos longe de agradar a Deus. E Davi escreve no Salmo 24, verso 3 e 4: quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas, aqueles que têm o coração purificado. Deus não te ouve mais? Deus não te atende? Você não sente mais a presença de Deus? Precisa das borras da azeitona, fazer sabão, para se limpar, para se lavar. Malaquias capítulo 3,
Malaquias capítulo 3, no verso de número 2. No Antigo Testamento. Mas quem poderá suportar o dia da tua vinda? Está falando de Jesus já. Malaquias está falando de Jesus. Quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como o fogo do ourives e como o sabão nas lavanderias. Jesus é como o sabão nas lavanderias. Se Jesus não estiver em nossa vida, o sangue dele nos purifica. Jesus tem que estar em nós. Você vê como dependemos de Jesus? Vê como nós precisamos dele? Oh Jesus, amados, Davi se dizia oliveira verde na casa de Deus. Ele afirmava que ele era oliveira verde. Muitos fazem ou pensam que a igreja, na verdade, é que tem que fazer isso. Nós estamos alertando, nós estamos falando, ministrando. Mas quantos dentro da igreja? Eu quero perguntar para você nesta noite, o que é que você tem sido dentro da igreja? Se Davi era oliveira, você é o que dentro da igreja? Eu posso afirmar, pelo conhecimento, a igreja está cheia de limoeiros, crentes que produzem limão, azedo, muitos dentro da igreja são como espinheiro, não dá para chegar perto, porque espeta, machuca, inflama. Ser oliveira é ser agradável na casa do Senhor. Ser oliveira é ser produtivo na casa do Senhor. Ser oliveira é ser bênção na casa de Deus. É ser bênção na casa de Deus. Eu sou oliveira. Eu produzo azeite para adoração. Eu ofereço as primícias ao Senhor. Eu sou oliveira. Eu produzo azeitona que alimenta as pessoas. Eu produzo azeitona que ilumina as pessoas. Eu produzo azeitona que serve para limpar, para purificar. O que você é, meu amado? Na casa de Deus. O espinheiro? Ou o limoeiro? Tem muitos que parecem uma rosa, bela e formosa. Bela e formosa e cheirosa. Mas espinho. Mas machucam, inflamam. Eu sou oliveira, dizia Davi. O que você é na casa de Deus? O que você tem sido na casa de Deus? Você o adora com a sua vida? Você oferece a sua vida em adoração? Você glorifica com a sua vida o nome dEle? Que Deus possa nesta noite ter falado contigo, amado. Que você possa tomar uma posição nesta noite de ser oliveira verdejante na casa de Deus. Cuidado com a serra, cuidado com o machado. Precisa podar você? Precisa cortar as suas asas?
Sou oliveira na casa de Deus. Sou bênção na casa de Deus. Eu sou bênção. Assim deveríamos ser todos na casa de Deus, como oliveira verdejante. Louvado é o nome dEle. Glorificado é o nome dEle. Baixe sua cabeça. Você fez uma aliança com Deus. Você se apropriou do sangue de Cristo. Ele morreu por você. Foi o sangue dele que lhe colocou aqui neste lugar. Amado, mude de vida. Mude de vida. A palavra de Deus diz que Jesus, nós éramos como espinheiros. Nós éramos como limoeiro. A palavra de Deus diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Fomos enxertados na videira verdadeira. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que nesta noite haja um enxerto nas suas vidas. Que nesta noite, a partir de hoje, vocês deixem de ser limoeiros. Deixem de ser espinheiros. E possam produzir azeitonas. Para iluminar a casa de Deus, para iluminar o mundo. Que vocês possam produzir azeitonas que adorem a Deus, que glorifiquem o nome de Deus, que sejam ungidos por Ele. Oh, amado, toma posição nesta noite. Não deixe essas palavras irem para os ares. Viva esta palavra. Pratiquem esta palavra. Sejam oliveira. Amado Deus e Pai, Senhor, buscamos um avivamento. Ó Deus, mas enquanto não nos tornarmos como oliveira, o avivamento não vai acontecer, Pai. Ó Deus, o meu pedido nesta noite é que verdadeiramente, ó Deus, verdadeiramente, Deus, nesta noite, sejamos enxertados pelo galho da videira verdadeira. Que possamos, ó Deus, produzir frutos. Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como Davi, que diz que era oliveira. Oh Deus, que sejamos oliveiras, que venhamos a produzir, Senhor, azeite, 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 para que Teu reino possa crescer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, eu sei que esta palavra como semente caiu em terra boa, mas eu também tenho convicção que caiu no meio de espinhos, que caiu no meio das pedras. Eu sei também, Pai, que Satanás, como as aves, vai consumir essa semente. Oh Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ó Deus, destas vidas que permitem que Satanás, como aves voadoras, venham comer essa semente. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça isso para o crescimento do Teu reino. Nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz
suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois-se mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Sou oliveira na casa de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o Senhor. Digno de louvor. Digno de adoração. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus procura oliveiras. Deus procura oliveiras. As pessoas procuram Deus, mas Ele procura adoradores. Será que Deus encontra adoradores nesta noite, neste lugar? Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, repartiu aos seus discípulos e disse: comei, representa o meu corpo. Depois de haver comido o pão, ele pegou um cálice e disse: bebei, isto simboliza o meu sangue, o sangue que purifica, o sangue que limpa, o sangue que transforma. Deus, te louvamos nesta noite, por este pão, por este vinho, ó Deus da glória, que representa o sangue vertido na cruz do Calvário, o pão que representa a comunhão que temos contigo. Oh Senhor, obrigado por isso. Purifica pecados nesta noite, limpa-nos nesta noite. Oh Deus, em nome de Jesus, transforma vidas nesta noite.
no nome de Jesus. Comamos e bebamos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Erga suas mãos ao céu. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, nesta noite. Glorificamos o teu nome. Que o Senhor nesta noite possa fazer um milagre nesta igreja. Ó Deus, que possam nesta noite surgir, ó Deus, a partir desta noite, ó Deus, oliveiras verdejantes nesse lugar, Senhor. Pessoas que glorifiquem, pessoas que alimentem, pessoas que iluminem, Senhor. Ó Deus da glória, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Abençoa cada filho teu. Dê uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de crescimento. Que o teu rosto resplandeça sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Declare aí agora: eu sou oliveira na casa de Deus.